Eu sei que você quer fazer a vontade de Deus, eu também quero fazer a vontade de Deus, mas como fazer a vontade de Deus sem intimidade com Deus? Mateus 7, 21 diz assim: quem faz a vontade de Deus é filho de verdade, tem uma casa na rocha. Você entende isso? Como fazer a vontade de Deus? No mundo de hoje, de tantas propostas, tantas vontades humanas, como fazer a vontade de Deus? O caminho é muito simples. Não estou falando que é simples fazer a vontade. O caminho para se chegar lá, como consequência, é a intimidade com Deus. Quando estamos falando de intimidade, estamos falando de proximidade, estamos falando de pertença, estamos falando da certeza de que eu posso chegar próximo dele e acreditar que a sua vontade vai edificar a minha vida. O que muitas vezes eu percebo que as pessoas vão vivendo na sua espiritualidade é uma falta de intimidade com Deus, porque quando vai rezar sempre está disperso, sempre está preocupado. E é algo realmente interessante, muito sério para cada um de nós, não é? Fazer a vontade de Deus. Eu estou até dentro da igreja, mas a igreja não está dentro de mim. Eu vou à missa, eu participo de um grupo de oração, qualquer coisa semelhante, mas eu não tenho aquele tempo diante de Jesus Eucarístico, a oração pessoal, para a palavra de Deus. Eu não estou me dedicando a esse encontro. Como criar intimidade simplesmente de pensamento? Se vocês percebem isso hoje, nós estamos rezando cada vez menos, a oração vocal já não existe também, o silêncio já não existe, a adoração, porque é alguma coisa apenas da minha mente. Intimidade apenas com pensamento não funciona, né? E quando se fala intimidade, não pode se descartar a pertença, né? De você ser de Deus e de você estar inteiramente dentro do coração de Jesus. Então é a consagração. O que significa a palavra consagrado mesmo? Separado para. Mas olha a diferença. Você pode ser separado para Deus ou separado de Deus, né? Então é uma coisa uma linha tênue. Tem pessoas dentro da igreja separadas de Deus. Separado de Deus. Exercer ministérios dentro da igreja e para a igreja e separados realmente de Deus. É alguma coisa que anda acontecendo. Agora, o amor esponsal do esposo e da esposa pode ser uma referência boa, padre. Quando o esposo não sabe o que a esposa quer, não conhece mais os desejos, as vontades da esposa, por quê? Porque não tem intimidade. Não chega perto, não abraça, não olha nos olhos, não pergunta, não ouve. Então tem gente que às vezes chega pra gente e fala assim: reza aí pra mim pra ver o que Deus fala. Não, você pode rezar, Deus fala com você. Por que você não busca essa intimidade e coloca seu coração, seu ouvido no peito do mestre, chega próximo, né, para escutá-lo? Então eu fico percebendo quantas vezes nós deixamos de viver o exemplo dos santos, dos discípulos. As pessoas sempre vão usar, não sei se é desculpa, se é pretexto, o que é, mas eu não tenho tempo, eu não tenho como, minha cabeça via mil, eu vou rezar, fico mil pensamentos na cabeça. Então você vê como Mas isso mostra a falta de intimidade com Deus. Se eu tenho intimidade com Deus realmente, eu vou estar concentrado, eu vou me esforçar, eu vou estar em sintonia com Deus, não é isso? E tratar Deus como amigo, né? Quer dizer, a amizade precisa ser cuidado, o zelo da amizade com Deus. Então, eu sempre gosto de dizer isso, nós éramos criaturas que foram decaídas a pecadores. Fomos elevados a filhos, escolhidos a ser servos e chamados a ser amigos de Deus. Então não abre mão dessa condição. Você é amigo de Deus, tem que viver na intimidade, tem que ter um tempo para isso, tem que visitar a sua casa, deixar ele entrar na sua casa. Você precisa sentar com ele. Eis que estou à porta e bato, se você abrir eu entrarei e sentaremos juntos, cearemos. Como é que você ceia com uma pessoa sem ouvir ela, sem olhar nos olhos? Então essa intimidade falta do ceiar. A oração deve ser uma ceia, onde eu ofereço a Deus minha vida e Ele oferece a dele a mim. Como eu conheço a vontade de alguém se realmente eu não tenho diálogo, eu não tenho intimidade com essa pessoa? O Senhor me coloca diante dela, na sua palavra, na vivência de cada sacramento, no cuidar também com os irmãos, não é isso? Padre Emiliano Tardif, ainda quando escreveu o livro Jesus Vive é o Senhor, ele dizia uma coisa interessante. A gente fala, no final faz o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, sai e não escuta Deus, não fica em silêncio. Parece que o silêncio nos perturba, nos oprime. A impressão que dá é que o silêncio nos assusta até, né? Então, eu penso que o silêncio ele é um grande caminho para a intimidade. Estamos falando da intimidade ser caminho para fazer a vontade de Deus. E o silêncio, o caminho para a intimidade. De você ficar diante do Senhor, permanecer diante dele, né?
Então, Matteo Calise fala uma coisa interessante, ele diz assim, quando você se coloca diante de Deus, ele é o sol da justiça, não é? Malaquias 3:20. Quando você vai tomar sol, você não fica deixando o sol entrar em você, você não fica lá horas e horas, as pessoas ficam ali para tomar um bronze, para o sol queimar você, deixar marca. Mas a gente às vezes não tem paciência de ficar diante de Deus. O sol da justiça para Ele nos marcar, para Ele nos selar. A gente fica diante de tantas coisas, diante da televisão, diante de coisas, de situações, de pessoas, né? Então eu já tive a oportunidade de conversar com estranhos muitas vezes. Eu viajo muito e você não tem assunto, daqui a pouco começa a surgir os assuntos. Aí a pessoa fala assim, mas eu não tenho assunto para falar com Deus, o que eu falo com Ele? Então é estranho isso, sabe? Então está faltando essa intimidade. A gente consegue ficar íntimo de um estranho, por que a gente não consegue ficar íntimo de Deus? Para se aproximar, sentar à mesa com Ele, ceiarmos juntos, abrir o coração, deixar Jesus bater a porta e eu abrir a porta, Ele entrar, estarmos juntos, numa pertença, numa relação de Deus e Senhor, de povo e Deus, de Senhor e servo, de mestre e discípulo. Então isso está faltando para a gente. Mas estamos falando isso para você, para que se desperte no seu coração esse desejo da intimidade, para que ela nos leve de fato a encontrar a vontade de Deus. Então você viva isso, meu irmão, essa intimidade com o Senhor. Se coloque diante dele, escute a voz do Senhor, fale com ele, reze de verdade. Na intimidade com Deus, você vai entender qual é a vontade dele para você. E a vontade de Deus é que você tenha vida plena, vida e abundância, você e toda a sua casa.